Olá pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Tudo bem com vocês? Pessoal, Boa noite, professor. Tá ouvindo tá ouvindo? sim. Boa. Ótimo. E aí, tudo certinho? Sim, perfeito. E aí, como que foi a semana de prova aí, pessoal? Foram bem nas avaliações? Conseguiram aí os objetivos? Eu achei tranquilo, eu consegui. Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, vocês sabem, só para a gente alinhar como que vai ser o andamento da semana, a Elisa vem enviando essas informações nos grupos, mas não custa salientar, né? Não custa a gente ressaltar aqui. No dia 25, né, que é uma quinta-feira, vocês farão as provas substitutivas. Então, nessa turma não tivemos esse caso, né? Na verdade, eu tive apenas um aluno das 3 turmas que eu trabalho que não fez a prova. Eu não sei como está a situação de vocês nas outras disciplinas, mas a prova ela acontecerá na quinta-feira. O objetivo na verdade, a gente tem alguns objetivos na aula de hoje. Eu estou com o SolidWorks aberto aqui no meu computador, tá? Vou também abrir o nosso ambiente virtual e vou abrir a nossa avaliação e a gente vai aqui bater um papo sobre possibilidades de trabalhos com outros softwares e diferença até na maneira de pensar quando você trabalha, por exemplo, com um software como o AutoCAD e um software de modelamento tridimensional como o SolidWorks. Eu vou mostrar o SolidWorks, que é o que está instalado na minha máquina. Mas se você for pensar em Autodesk Inventor, se você for pensar também em SketchUp ou NX da Siemens, também são softwares que trabalham com essa mesma ideia. Eu só vou esperar mais 5 minutinhos, que aí eu vou aqui abrir os arquivos, compartilhar minha tela e a gente começa efetivamente, que nós estamos com 4 colegas aí. Então, 5 minutinhos a gente dá início aqui aos nossos trabalhos e, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, já deixe ela engatilhada para que eu possa responder. Então, vou abrir o sistema, abrir a avaliação, abrir aqui os softwares e a gente começa. Tudo bem? Beleza. Ô Charlie, só te perguntar uma coisa. Hum, Tem algum lugar que eu possa ver a minha prova para poder ir corrigindo contigo? Porque eu errei duas no dia, saiu lá, que eu tinha errado duas. Eu queria ver o que eu errei e ver a correção, claro, que eu claro, tem como não vou sim. lembrar. Tem Tá sim, eu no posso AVA ou abrir a não? sua. Então, eu só consigo abrir a prova, tá? É a mesma coisa que o seguinte: imagina que você entregou uma prova presencial, ela fica na mão do professor, né? Sim, Então ela fica aqui comigo. Mas a gente vai fazer uma vista de prova. Então, como a gente vai fazer uma vista de prova, eu posso abrir a sua prova, sem problema nenhum, um show de bola. tá? Então, a gente já começa. Já estou aproveitando aqui, já abrindo os sistemas, e aí a gente dá continuidade. Beleza.
Bom, pessoal, vamos então para a gente dar celeridade aqui ao nosso trabalho. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, é até bom que vocês entendam como que funciona, né? Na verdade, na primeira avaliação eu já havia feito isso, tá? Já tinha mostrado para vocês a correção da prova. Mas vamos lá. Eu consigo aqui acessar a disciplina de vocês. Vocês já estão vendo minha tela aí, né? Já sim. E a prova de vocês foi feita no dia 15, semana passada. Então vamos lá. Só carregar aqui. Avaliação oficial 2, dia 15. Qual que é o Iago aí? Quer ver sobrenome? Porque são 2 Iagos, né? É o Rodrigues. Iago Rodrigues. Então vamos lá. Iago Rodrigues. E ela aparece para mim, pessoal, na ordem de quem enviou, não na ordem alfabética. Então vou procurar aqui. Iago Jung, não. Vamos lá. Deixa eu ver se tem colega. Iago. Rodrigues, está aqui, ó. Revisão de tentativa. Então é bom que a gente até verifica. Você vê algum problema de mostrar a sua prova, ou Iago? Não, eu só queria saber mesmo que eu errei Tá. É questão de correção mesmo. Então vamos lá. Questão 1, você errou. Quando você salva um arquivo no formato DWT, nós temos um modelo de desenho, tá? A resposta correta é a letra B, um modelo de desenho. Possivelmente vocês vão se lembrar, e assim, até quando a gente abre o AutoCAD, fica fácil ver isso, ó, quer ver? Ó? Se eu vier aqui no AutoCAD, abrir um arquivo novo, tá? E quando eu abrir um arquivo novo, eu vier aqui, ó, no Azinho, salvar como DWT. Ele aparece no título aí, ó. Criar um arquivo de modelo de desenho DWT que pode ser usado para criar um novo desenho. Beleza? Vocês vão dando um ok a cada revisão, gente, para eu poder ir para a próxima, tá? Ou podem fazer a pergunta me interrompendo aí sem problemas. O layout seria DWG? Não. Na verdade, layout é o nome da aba aqui embaixo, ó. Ah, sim. É porque na apostila, eu devo ter confundido isso. Na apostila tá a palavra layout com DWG, DWT tá nas mesmas frases, entendeu? Tá. Eu devo ter confundido nisso. Não, sem problema. Se você quiser ver aí para mim a página que se encontra, eu abro aqui a apostila e a gente também verifica, tá? Sem problema nenhum. Mas É porque eu tô no celular. Não, sem problema, mas se os colegas também quiserem, porque o que acontece é o seguinte, a aba Layout, a gente pode salvar o que é construído como DWT, tá? Sem problema nenhum. Só que a palavra template, que é DWT, T de template, a palavra template, ela significa justamente isso, você criar um modelo. Nós vamos criar aí um arquivo com todas as informações que eu desejo, com todos as margens, com todas as informações, com todos os blocos, e aí eu vou criar, né, como o próprio software já diz aqui, um arquivo chamado modelo de desenho. Tá? Bom, vamos adiante. Mas pode, se você quiser depois encontrar, mandar no grupo, fique à vontade, tá, pessoal? Realmente, também, às vezes, a gente tem alguma
Diferençazinha de nomenclatura até no inglês também, mas vamos lá. Questão número 2. Tá dando para me ouvir? Tô sim. Na prova tinha algumas questões que estavam em inglês e tinha alguma tipo assim que resposta em português. Eu tinha que selecionar alguma para responder? Não, na verdade eu coloquei a prova com os comandos todos em português, né? Não, sim, mas Vamos, tinha comandos em inglês também, que dava vamos uma... questão a questão, chegando lá a gente conversa se chegar em alguma que gere confusão, tá bom? Tá, ok. Vamos lá, ó. Questão número 2. Qual o comando utilizado para abrir a janela da figura abaixo, usada para mudar as configurações de cota? Tá? A gente sabe que essa janela para usar as configurações de cota, e eu pedi em português, ó. Então, não é cota ordem, não é cota limbase, é a cota série. Nem a cota série, é estilo cota. Então, quando você tem um desenho que possui uma cota, né? Se eu desenhar aqui, ó, na aba padrão, desenhar aqui e colocar uma cota, tá? Se eu quiser mudar lá, ficou muito pequenininha, tá vendo? Se eu quiser mudar, eu digito estilo cota e essa janelinha aparecerá para nós podermos fazer as modificações. Então, número 2, o comando é estilo cota. Tranquilo essa aqui, galera? Então, assim, ô João, você estava falando aí de comandos em inglês, a gente vai questão a questão, tá? Mas por agora as duas estão em português, tudo bem? Tá, ok. Tanto a número 1 quanto a número 2. Vamos adiante. Questão número 3 também é uma questão que está em português. Eu pergunto sobre o comando ortogonal, né? Então, quando eu estabeleço, né, no AutoCAD, se for em inglês é orto com H. Em português é o orto sem H. No AutoCAD em inglês vai ser O-R-T-H-O. No AutoCAD em português, O-R-T-O. Ou a gente responde essa questão por meio da tecla F8. Então, se vocês quiserem desenhar linhas horizontais e linhas verticais, vocês vão habilitar a função ortogonal, que pode ser com comando orto, né, ou clicando em F8. Algum problema nessa questão, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos adiante. As figuras A e B foram contadas por meio de comandos diferentes, ambas permitidas pela ABNT. Essa variação geralmente acontece por conta das características adotadas por cada setor. A gente falou isso, né? Às vezes, uma empresa do setor metal-mecânico, ou uma empresa de engenharia civil, ou outra que trabalhe com componentes elétricos, enfim, cada uma às vezes vai adotar um tipo de cota, um estilo de cota, mas todas elas têm que respeitar as normas de desenho técnico que nós vimos, inclusive, na disciplina de desenho técnico no semestre passado. Então, para resolver A e B, a gente precisa utilizar, olha, cota limbase e cota série. Lembrando que eu também coloquei os comandos em português. Quem estudou pela apostila vai ver que esses comandos na apostila estão em inglês, sim. E lembrando que sempre nas nossas videoaulas tudo foi passado em português, então respondeu corretamente quem escolheu cota limbase e cota série. Quando nós vamos na aba anotação, aqui ó, do AutoCAD, nós temos elas aqui, ó. Eu passo o mouse sobre uma e ela aparece para mim, olha. A cota continuar, o comando lá embaixo, pessoal, cota série, e a linha de base, o comando é chamado cota lim base. Tranquilo? Essa aqui? Sim. Tranquilo. Ô Charlie, eu tô percebendo agora na sua, mas nas outras eu percebi uma coisa. Não sei se é do programa ou se foi vocês, professores, que escolheram. Todas as alternativas até agora correto foi B. Teve prova que eu peguei que todas eram A. Isso é o programa ou são vocês que escolhem? Então, não, eu quando eu faço a questão, indifere a letra que eu escolhi.
indifere. Aqui para mim está tudo B, sem problema nenhum. Pode ser que para você deu A, B, D, E, o software mistura as opções. Ah, então é o software, porque eu peguei uma prova de física, tudo foi a letra A, todas a letra A. A sua até agora, que eu tô percebendo também, que todas até agora foi a letra B. Não, são coisas distintas. Essa aqui é a prova não, na verdade, para você apareceu assim, tá? Deixa eu até ver o arquivo da prova original aqui que eu tenho no outro computador, que eu até te falo. É só curiosidade para ver se foi você mesmo que escolheu ou foi esse software aí que jogou tudo B. Não. A prova de cálculo também. Olha só, essa prova, tanto eu criei, tá? A1, A2, A3 e A4, todas elas são letra B. E A5 também. Mas para mim não faz diferença alguma, porque o software mistura. Então quando eu clico eu acabo de criar a questão no software e no sistema, né? E quando eu peço para visualizar a questão, ora vai ser B, ora vai ser A, ora vai ser C. Tanto é que, olha só, quando eu criei a questão, eu criei aqui, ó, F7, F8, F9. Inclusive, essa questão, se vocês estudaram pelo livro único, ela foi extraída do livro único, que foi também uma das instruções que eu passei para vocês estudarem por lá. Então, isso aqui é fiel ao livro único, tá? Mas ela pode ter aparecido embaralhada para você. Por exemplo, F9, F8, F11, F7, entendeu? Tudo bem? Sim. É só curiosidade mesmo, porque eu achei assim, meio estranho tudo ser B ou tudo Não ser foi A. nada intencional, não. Foi nada intencional, não. Isso aqui, gente, é o seguinte, não posso falar que é uma pegadinha, porque quem estudou o software vai saber. A figura abaixo apresenta o acesso às cotas angulares feito pela barra de menus, por isso que é importante ler a questão. Pela barra de menus, o comando chama angular, não chama lá? Criar uma cota angular, está aparecendo na imagem. Aí eu pergunto, a pergunta é essa, olha, mas se o usuário desejar acessar esse tipo de cota pela barra de comandos, qual opção deverá digitar? E aí não é clicar. Então, quando a gente fala digitar, né, o usuário vai ter que vir aqui no AutoCAD e vai ter que digitar, ó, eu lembro que eu falei isso nas aulas, sempre pelo comando você digita cota. E aí depois você vê qual você precisa. Então é a cota ANG. Se você digitar angular, não tem essa opção. Ó. Tá? Se você vier por aqui, ela é angular. Mas observem que, olha só, aparece lá embaixo, ó, cota ANG. Ah, Thiago, mas na questão não apareceu esse cota ANG. É claro que não, né, gente? Senão eu dava a resposta. Eu cortei a parte de baixo da imagem aqui, ó. Então, pessoal, essa aqui, cota ANG. Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, professor. Maravilha. Então, vamos adiante. Essa aqui foi extraída também do livro único. No entanto, no livro único, as opções de resposta estavam em inglês. Então, fala que os blocos são elementos que, organizados em grupos, formam bibliotecas. Basicamente, todo objeto criado a partir dos comandos, edição e demais ferramentas podem ser transformados em blocos. Nós sabemos isso. Qualquer figura que você desenhar pode virar um bloco posteriormente. Uma grande praticidade oferecida pelos blocos está no fato de não necessitarmos redesenhar, né, com frequência. Quais são os dois comandos que podem ser utilizados para criação? Então, inserir não é para criar bloco. Inserir, como o próprio nome já diz, é para inserir bloco no programa. Então, ó, a letra A e a letra B você já elimina. A letra D você também elimina, porque editar bloco significa alterar um bloco existente. Então, letra D e letra E nós também já eliminamos. As respostas corretas são bloco e G-bloco. Lembrando que quando você escolhe um bloco, você salva dentro do próprio arquivo
quando você cria um G-bloco, você salva em algum local no seu computador. Belezinha? Tranquilo. Muito bem, gente, muito bem. Questão número 7. Bom, essa aqui, você realmente ia precisar ou assistir a aula, né, a gravação, ou ter uma memória boa, ou ainda acessar o software, tá? Porque o que acontece? Essa questão, que também foi extraída do livro único, olha só, hein, gente, eu coloquei 3 questões do livro único. Ressalta aí que estou alinhado com o material de vocês. Fala o seguinte, olha, uma das possibilidades de edição de formatos, quando não há nenhuma impressora ou plotter, que eu até mostrei para vocês o que é, conectados ao AutoCAD através do drive de impressão que já vem instalado. Ele está presente gerenciador de layouts, configuração de página. Esse drive permite salvar a impressão de projetos em formato PDF. Então a pergunta é o seguinte: qual das alternativas apresenta o nome correto do drive de impressão ao que se refere esse texto? E a resposta correta, que o Iago aqui acertou, é o DWG to PDF. Então significa que você pegou todo o desenho que está salvo em DWG e converteu ele para PDF. E a extensão é .pc3. A gente consegue ver isso no AutoCAD aqui perfeitamente. Quando eu vou na aba Layout, né, a gente vai na abinha Layout aqui em cima, configuração de página. Eu vou pegar uma aqui, vou colocar modificar, e aqui eu mudo a impressora, ó, DWG to PDF.pc3. Tranquilo essa também, né, galera? Aí você fala assim, Charlie, essa aí o comando estava em inglês? Não. O meu AutoCAD é em português, no entanto, quando você vai escolher o tipo de impressora, ele não converteu aí, né, gente, para o português, né? Converteu não, não fez a tradução, senão seria DWG para PDF. Então não houve a tradução, mas a resposta correta é DWG to PDF. Foi a única PC3. questão que eu errei, foi essa daí. Você errou? O que você colocou? Eu coloquei a primeira. Ah, entendi. Entendi. Sem problemas, sem problemas. Podemos ir adiante? Sim. Tranquilo, Vamos lá. tranquilo. Questão número 8. Essa aqui é bem interessante, pessoal. Qual o comando usado para criar atributos, né, que foi usado para acessar a caixa de diálogo mostrada abaixo? Essa aqui veio da nossa última aula, seção 4.3. E entre as opções de resposta nós temos criar atributos, né, criar atrib, def atrib, atrib, editar atrib e texto M. Então, quando a gente digita aqui, ó, na aba modelo, def atrib, aparece a mesma caixinha que apareceu ali na prova de vocês. Então, a resposta correta, def atrib. Tranquilão? Então, assim, o João tinha falado aí sobre questões de comando em inglês. Tem alguma aqui que a gente não tenha visto, João? Não. Todas elas estão em português, tá vendo? Eu devo estar confundindo com uma lista de exercícios. Tá? Oi? Devo ter confundido com alguma lista de exercício. Porque o que acontece? Realmente, eu extraí 3 questões do livro único de vocês. No entanto, eu coloquei todas as opções de resposta em português, tá bem? É porque o meu AutoCAD ele está em inglês, então devo ter confundido mesmo. Pode ser. Eu preferi padronizar, né? Como as nossas aulas todas foram em português, e assim como os exercícios, eu tenho certeza que vocês fizeram as anotações de vocês aí e tudo mais, mas de qualquer maneira, durante a prova, se você estava acostumado a trabalhar com inglês e pudesse fazer alguma consulta, né, dos nomes dos comandos, também não seria o maior problema. Mas, se tiverem dúvida também, fiquem à vontade. Continuando, pessoal. Essa aqui é bem interessante, olha. Descreva em tópicos a sequência necessária para inserir uma imagem na legenda do template do AutoCAD, como temos o exemplo da logomarca da Pitágoras. Então, basicamente, o que a gente precisou fazer? A gente precisou ter a imagem, né? Ou
se você já tem ela no seu computador, ou se você baixou na internet, ou se alguém te passou, não importa. Você precisa ter uma imagem. Essa imagem, você vai abrir ela com um Paint. É óbvio, né, gente? Eu estou respondendo da maneira que eu falei para vocês. Outros colegas responderam diferente e chegaram no mesmo caminho. A diferença é que esse jeito que eu ensinei, ele garante que ele vai ficar dentro do arquivo e não gerar um link. Então, você vai pegar essa imagem, vai selecionar a área desejada da imagem e, ao copiar essa imagem do Paintbrush, você vai colar especial no AutoCAD e vai colar especial como imagem do Paintbrush. Depois, basta você ajustar dentro do arquivo de acordo com as dimensões que você deseja. Então, basicamente, se você respondeu algo parecido com esse texto, você respondeu corretamente, tá? Eu vi ali que a forma que eu respondi estava errada. Então, eles gerariam um link do jeito que eu fiz ali, que eu respondi, ô Charlie? Não. Esse aqui você respondeu corretamente. Não, tá um Só que xizinho lá. Não, mas é porque eu corrigi depois. Ah, Isso aqui não é... É até bom eu falar isso para vocês. Essa aqui você acertou. Deixa eu abrir aqui as notas. Vamos lá, Iago. Iago Rodrigues, essa aqui você acertou. Você respondeu ela integralmente. Então, você ganhou um ponto nela, tá? Você errou a primeira, a quinta e essa você acertou. Porque utilizando esse tipo de comando aqui, igual você falou, né, o et, que significa anexar, você também consegue selecionar uma dentro do arquivo. A questão é que na hora de você salvar, se você não salvar ela como DWT, possivelmente você vai ter problema na hora de enviar esse arquivo para outra pessoa. Isso acontece muito. Por exemplo, a pessoa abre o seu arquivo em outro computador, consegue ver tudo menos o logo. Por quê? Porque, como mesmo você escreveu aqui, ó, salvar a imagem que irá inserir, digitar o comando e adicionar essa imagem salva. Essa imagem salva, a pessoa que você enviou o arquivo, não necessariamente tem ela no computador. Então, às vezes dá erro, tá? Mas você não foi descontado, não. Por isso que eu falei, quem respondeu desta forma também teve a nota validada. Beleza? Então tá, beleza, obrigado. Que, por exemplo, você colocou aqui, ó, esse anexar, né? Inserir, anexar. Olha lá, insere referências como desenhos, imagens. Dá certo. Não estou falando que dá errado. Inclusive, eu dei a nota máxima aí para quem respondeu assim, tá? Show. Bom, muito bem. O que acontece? A questão número 10, eu estava olhando sua resposta ali, eu estava pensando aqui. A questão número 10, para a gente dar ela em totalidade, teria que seguir todos esses passos. Você tirou 0,7 nessa última, tá, Iago? Estou olhando aqui na planilha. Então, somando tudo aí, ó, você errou 2 e tirou 0,7 nessa. Então, soma tudo e multiplica por 400, porque cada questão vale 400. Então, olha só, um projetista, isso que nós fizemos na aula. Então, quem pegou o vídeo dessa aula e assistiu, era só falar o passo a passo que eu fiz no arquivo. Um projetista precisa desenhar a peça representada pela figura da esquerda. A figura da esquerda está pronta. Ele escolheu começar pela parte de cima do desenho, como pode ser visto na figura da direita. Então, ele começou na parte da direita. Mas se esqueceu de um comando para que a parte inferior da peça fosse gerada rapidamente, sem a necessidade de desenhá-la. Escreva qual é esse comando e o espaço que ele precisa para executar em sequência. Então, é o comando espelhar, né, ou o comando mirror, para quem está trabalhando com AutoCAD em inglês. E você precisa selecionar todas as linhas e todos os elementos que você deseja espelhar. É importante, tá, que você clique na linha de referência. Essa linha de referência, ou ponto de referência, né, linha ou ponto de referência, que vai fazer o papel do espelho.
Então, é só imaginar um espelho mesmo. Se você está se vendo pelo espelho, você está a uma determinada distância dele. E ele reflete a sua imagem a uma determinada distância em relação à profundidade. Portanto, é importante escolher onde será o espelho, que é um ponto ou uma linha de referência. E, por último, ainda tem mais uma observaçãozinha. O AutoCAD vai te perguntar se você deseja deletar ou não a parte desenhada anteriormente. Você tem que escolher que não. Então, para você ganhar totalidade nessa resposta, você precisava responder todas essas questões, tá? Então, olha só, a única questão que eu descontei do seu aqui é o seguinte, ó, você colocou selecionar 2 pontos, tá? Então, na verdade, não é 2 pontos, você tem que selecionar tudo o que você deseja espelhar e um ponto ou linha de referência. Então, essa parte que você respondeu corretamente também, o programa irá perguntar, então sua resposta está muito boa, inclusive, e aí você teve só esse detalhezinho de não dizer quais seriam os elementos a serem espelhados. Nesse dia eu te lembrei, foi uma das primeiras aulas que você deu, eu acho, e eu lembro que eu pelo menos selecionei um ponto o primeiro ponto e o final para poder espelhar. Eu tava até tendo dificuldade. Eu não entendi que... Tá, então tá vendo como que o texto é importante? Como você fala selecionar 2 pontos, não está claro para mim na sua resposta escrita, né? Isso que você Sim. falou para mim agora. Mas é detalhezinho, cara. Não, show de bola. Maravilha. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta sobre a nossa prova? Tá tranquilo? O que vocês acharam? Tá bem alinhado com o que nós estudamos? Diga. Você consegue ver o que eu respondi na questão 10 aí da prova? Claro. Quem? João. Sim. Já até apareceu aqui, vamos ver. Usa-se o comando espelhar. Após isso, deve selecionar um ponto em qual lado deve ser feito o espelhamento. No caso da figura, foi no lado de baixo. Também deve-se manter a figura original para não apagá-la. Essa foi a sua resposta. Tá? Tranquilo. Mais alguma dúvida, pessoal? Sobre a avaliação? Tranquilo? Não? Então, muito bem. Eu tinha perguntado o que vocês acharam em relação à aderência da prova com o nosso conteúdo. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Tranquilo, né? Bom, é muito importante também ressaltar, pessoal. Eu já havia falado isso com vocês anteriormente. Eu vou até mostrar o comando novamente, o caminho novamente para vocês aqui, que pedir para acessar de novo. Vamos ver se eu vou conseguir. Pedir para logar de novo. Problema não. Bom, eu já havia falado com vocês que a Croton, né, a nível nacional, criou para as aulas práticas, mas assim, Thiago, mas todas as nossas aulas foram práticas. Sim, todas as aulas tinham exercícios, em todas as aulas nós trabalhamos com exemplos práticos, tá? Sempre aplicando, fazendo desenhos, mas mais uma vez eu mostro esse caminho para vocês, ó, dentro
doava na disciplina de vocês, nas aulas práticas nós temos aqui 4 vídeos, sendo que cada um desses 4 vídeos tem exemplos, assim como a tela aqui está aparecendo para vocês, principalmente para a galera da elétrica, existe aqui um exemplo aplicado. Possivelmente, se vocês se lembrarem, enquanto a gente ainda estava com as atividades de maneira presencial, eu falei que queria passar trabalhos para vocês que fossem aplicados, né, dentro da área de atuação de cada um. Então, como vocês têm acesso a esses vídeos, se vocês têm qualquer programinha, né, que faça download de vídeos de internet, eu sugiro fortemente que vocês façam esse download, que vocês pratiquem, porque aqui também tem um conteúdo bastante rico, assim como as nossas videoaulas também, tá? As nossas videoaulas estão no YouTube, então vocês vão ter sempre acesso. Então eu sugiro que vocês sempre pratiquem, que vocês sempre estejam aí realizando exercício. Por quê, gente? AutoCAD ou qualquer software, se você fica um tempo sem trabalhar com ele, você vai esquecer. Só vai ganhar agilidade, vai ganhar velocidade para trabalhar se você fizer projetos na prática. Então, eu sugiro que vocês façam até coisa do dia a dia, igual eu falei na aula, já com vocês. Dentro da sua residência, se você deseja fazer um móvel planejado, se você deseja fazer alguma mudança na organização dos móveis da sua casa, ou qualquer coisa do tipo, pega o AutoCAD, vai desenhar, vai ver vídeos de profissionais que trabalham com arquitetura, pesquise ideias, faça pesquisas, use o software e faça isso no seu dia a dia. Tente fugir de outros programas, né? Às vezes no dia a dia a gente precisa fazer um rascunho de um ambiente, aí você pega um papel, ou então abre um PowerPoint e desenha mais ou menos. Não, pega o AutoCAD, vai praticar, apliquem as ferramentas e técnicas que nós apresentamos aqui nas aulas de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão ganhar muito em agilidade, tá? O que eu falei que está dentro do escopo da nossa aula para hoje, além da vista de prova que nós acabamos de fazer, né, era ressaltar essa importância aqui dos vídeos da aula prática e também mostrar para vocês um outro programinha, que esse aqui é um SolidWorks, é muito utilizado na área metalmecânica. Esse software tem como concorrente direto um outro software da Autodesk. Autodesk, como vocês sabem, né, é o desenvolvedor do AutoCAD. Então, a Autodesk também tem um Autodesk Inventor, que concorre diretamente com o SolidWorks e com outros softwares, como o NX da Siemens, tá? Bom, por que eu estou abrindo aqui esse software para vocês? Porque vocês vão perceber que alguns programas têm uma diferença na mentalidade. Então, se você começou com o AutoCAD e vai trabalhar no SolidWorks, você vai ter alguma dificuldade. Em contrapartida, se você começou também no SolidWorks e vai para o AutoCAD, muito possivelmente você vai ter alguma dificuldadezinha aí para trabalhar. Mas não é nada impossível, pessoal. Olha como que as interfaces elas são similares. Eu abri o software, eu peço um arquivo novo, só que na hora de pedir um arquivo novo, a grande diferença já começa aqui. Se fosse no AutoCAD, a gente está acostumado a trabalhar aqui, ó, nessa última abinha, desenho. Nós nos acostumamos a desenhar vistas no AutoCAD. Então, a gente trabalhou predominantemente com vista superior, mas em alguns momentos eu passei exercício para vocês também com vista frontal, com vista lateral. No SolidWorks, predominantemente, a gente vai começar, é só vocês verem que já está selecionado, no ambiente peça. E o termo que os profissionais, né, os CADistas utilizam é modelamento. Por que modelamento? Quando a gente está trabalhando lá em desenho técnico, vamos lembrar da disciplina do semestre passado. Nós começamos a estudar as perspectivas isométricas, né, dimétricas, trimétricas, cavaleira, com ponto de fuga, né, enfim, as cônicas, né? Mas, além disso, nós estudamos as vistas também. Ainda falei o seguinte, vocês devem se lembrar desse exercício. Falei, desenhe um objeto aí qualquer. E muitos desenharam objetos variados. E eu falei para vocês o seguinte, é muito importante você ter a noção espacial do que você está desenhando, ou seja, a visão tridimensional. Porque alguns softwares trabalham assim, o AutoCAD não.
o AutoCAD, você precisa saber já, você precisa ter o conhecimento de como as vistas se comportam para depois pensar no objeto tridimensionalmente. Então, preste atenção, quando eu venho no ambiente peça, desse software aqui, por exemplo, vai abrir para mim, tem um tempo que eu não abro esse programa, vamos ver como o meu computador vai responder. Abre para mim um ambiente. E esse ambiente, chamado peça, ele tem, basicamente, duas abas que são as abas principais. A aba chamada esboço, que em inglês é o Sketch. Inclusive, o software do Google chama SketchUp, justamente, né, é como se fosse esboçando ou fazendo o esboço acontecer, seria uma tradução mais literal, né, sobre o SketchUp. Então, quando você vem na aba esboço, tem uma série de ferramentas e eu acredito que aqui fica mais parecido com o AutoCAD. Então, a gente tem aqui, olha, o esboço, dimensão inteligente, lá é chamado, né, de cota. Aqui tem as linhas, os retângulos, aqui já tem o desenho de oblongo para fazer de maneira bem mais rápida do que a gente faz lá no AutoCAD, enfim, círculos, polígonos, etc. Só que é o seguinte, a gente não vai desenhar a vista aqui, a gente vai desenhar, como eu falei, vai desenhar o objeto tridimensionalmente. Só, diga. Desculpe te interromper, sabe, você usa tipo uma linha de centro, aí você faz uma questão igual da prova que você deu ali, e lá no AutoCAD é espelhar, aí você usa aquela linha de centro, aí quando você faz o esboço lá, que vira a figura 3D, ela espelha automaticamente. Você está falando aqui no SolidWorks. Isso, você usa a linha traço ponto. Sim, tem também. Tem também. Eu acho que seria legal você mostrar, porque eu também não lembro muito do SolidWorks. Não, então, mas basicamente, na verdade, vamos ver se está sendo claro, né, o meu objetivo aqui. Eu tinha comentado para vocês que no final da disciplina, se sobrasse tempo, eu ia mostrar para vocês outros softwares, para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Não é o objetivo aqui dar uma aula de SolidWorks para vocês, até porque a gente precisaria de um semestre inteiro, assim como foi o de AutoCAD, tá? Mas eu posso fazer sim, posso fazer um desenho com linha de centro para você entender como que funciona, só que aqui o jeito de pensar o software também é um pouquinho diferente, mas nós vamos chegar lá, tudo bem? Tudo bem. Como você está falando da linha de centro, eu vou fazer duas peças para vocês entenderem como funciona. Eu vou fazer uma peça bem simples e uma peça usando linha de centro, como você sugeriu. Eu preciso abrir um novo esboço e escolher um plano. Como aqui é tridimensional, eu posso escolher um plano frontal, um plano superior ou um plano direito. Ah, Tchelle, mas o que é isso? Bom, se você se lembrar da disciplina de desenho técnico, quando a gente falava de diedro, era basicamente isso. Você escolhe um plano de projeção para desenhar. Então, vou escolher aqui o plano frontal e vou fazer uma peça bem simples, tá, pessoal? Só que aqui no SolidWorks tem uma vantagem em relação ao AutoCAD. Eu fiz um retângulo, tá? E eu não dimensionei. No AutoCAD, para você redimensionar algo que você já desenhou, é complicado, porque as linhas ficam do tamanho que você desenhou. Aqui não, ó. Eu consigo modificar tranquilamente o tamanho do desenho. Então, se eu vier aqui, por exemplo, ó, e cotar com 100, não era 100 não, é 200. Eu altero, simples, de maneira bem rápida. E outro detalhe, isso aqui não é a cota, prestem atenção, isso não é a cota que vai para o desenho técnico. É apenas o dimensionamento da peça. E eu escolho aqui a altura, por exemplo, 100 milímetros. No AutoCAD, quando você já desenha dimensionando. Aqui não. Você pode desenhar a figura e depois redimensionar. Vou dar 2 cliques nela e mudar para 150. Sem problema nenhum, ele aceita. Sem muito estresse, tá? E aqui a gente tem várias possibilidades, se vocês se lembrarem do diedro, né? Várias possibilidades de nós exibirmos essa peça através aí dos planos de projeção. Inclusive, eu usei o SolidWorks na disciplina de desenho técnico em alguns momentos que eu queria mostrar para vocês
como que funcionavam os diédricos. Então, eu fiz um retângulo aqui, tá? E quando eu faço retângulo, eu posso confirmar esse esboço. E ao confirmar esse esboço, ele ainda está bidimensional. Ele está igual a gente desenha no AutoCAD. Só que se eu for na aba Recursos e escolher aqui um ressalto base extrudado, tá? Ele vai adicionar profundidade tridimensionalmente. Então, vou escolher, por exemplo, aqui, sei lá, 80 milímetros. Ele gera, ou então eu posso pegar essa setinha aqui ó, e arrastar para o quanto eu quiser. Para um lado e para o outro também. Ó. Direção 2. Para um lado e para o outro. E aquela peça que era um simples retângulo passará a ser agora um objeto tridimensional e não bidimensional. Ah, Thiago, mas se tiver um furo nessa peça, não tem problema não. Eu clico na face, que eu vou fazer esse furo, abro um esboço, desenho o furo, lembrando que o furo eu preciso ter diâmetro, eu preciso ter 2 cotas de posição. Lembrando, mais uma vez, que aqui não significa as cotas que vão para o desenho. Eu estou apenas dimensionando a peça. Fiz o círculo. Confirmo o esboço. E agora eu não vou adicionar material. Eu vou remover. Então, é um corte. Quando eu vou em corte, ele me pergunta qual que é a profundidade desse corte. Eu vou querer ele passante, por exemplo. E vou dar OK. Pronto. Olha lá, está feito. Ó. E eu consigo ver a peça sob vários ângulos. Qual que é a diferença, galera? Bom, vocês já devem ter visto muitas, né? Que a gente trabalha tridimensionalmente, tá? Eu vou fazer uma outra pecinha. Vou fazer uma outra pecinha bem simples, para depois vocês entenderem como que a gente deixa ele parecido com o que a gente trabalha com AutoCAD. Inclusive, aqui eu acredito que seja mais fácil, tá? Por isso que é muito importante você saber qual tipo de software vai se adequar melhor para a sua realidade. Eu, como trabalho com esse software há muitos anos, tá? Eu prefiro modelar tridimensionalmente e depois fazer o desenho técnico. Vou pedir aqui mais um arquivo novo, mais uma pecinha. E aí, como o João sugeriu, eu vou usar uma linha de centro. Tá? Uma linha de centro. Para a gente espelhar. E aí, quando eu faço a linha de centro, olha que interessante. Ó. Deixa eu colocar ela normal lá. Olha o que eu vou desenhar. Eu vou desenhar um retângulo. Só que queria ver que vocês percebessem o seguinte. Eu desenhei um retângulo longe da linha de centro. Essa linha de centro vai formar um espelho para mim. Então, se vai formar um espelho, presta atenção, se há uma distância daqui até aqui, deverá também haver uma distância daqui até começar o retângulo na parte de baixo. Se esse retângulo for coincidente, não vai ter distância. Se ele tiver distância, obviamente, ele embaixo também vai precisar. Vai ter um furo. E aqui, ó, Aí vai ficar um furo, né? Vai gerar um furo. Aqui, quando eu venho na aba Recursos, eu escolho um ressalto base revolucionado, ou seja, ele vai revolucionar a partir de uma linha de centro. Então, ó, ou de uma linha de referência. Ele já até escolheu sozinho. Ó. Então, olha que interessante, gente. Um simples retângulo, vocês estão vendo aí na imagem, ó. Um simples retângulo, tá? Com uma linha de centro, ele revolucionando, e aí eu vou colocar menos graus aqui, para vocês até entenderem a questão da revolução, ó. Ele revoluciona esse retângulo que eu fui desenhando até criar um cilindro, né? Ou, na verdade, uma peça cilíndrica com uma furação centralizada, tá? Até eu chegar aqui no 360 graus. Olha só, o retângulo que eu desenhei, ele estava originalmente aqui, mas ele foi revolucionado, né, ao redor desse eixo central que nós criamos. Então, recapitulando de maneira bem simples, são duas peças, bem simples, como vocês estão vendo. Eu penso nela primeiro tridimensionalmente,
Eu vou salvar ela aqui na área de trabalho. Vou salvar ela e vou fechar. Essa aqui também. Ô, Charlie, Sim. nesse software ou no AutoCAD, pode-se usar aquelas canetinhas para desenhar e se puder, é melhor usar o mouse ou fica a critério? Você está falando aquelas... eu esqueci o nome do negócio, gente. Aquela que... Igual o Diego usa para uma as aulas dele de física, né? Por Isso, exemplo. isso. Como que chama, gente, aquele painel para caneta interativa? Tem um nome. Deixa eu achar. Deixa eu jogar no nosso amigo aqui. Tem um nome para isso. É mesa digitalizadora. Não é isso? É essa a pergunta que você quis fazer, não é? Isso mesmo. Então, a mesa digitalizadora, como você está vendo, ela vai gerar a possibilidade de você desenhar à mão livre, vamos dizer assim. Mas se você percebeu, os softwares, tá? Os softwares eles desenham com comandos, com linhas, com círculos. Então, se você pegar e fizer uma linha à mão livre, você não vai ter o mesmo resultado que desenhar com uma linha do computador, tá? Agora, obviamente, que se você tiver, aí são coisas distintas, tá? Hoje em dia, softwares de modelamento tridimensional, você consegue reconhecer, seja desenhos ou seja formas, e exportar para dentro do SolidWorks, tá? Não sei se eu passei para vocês em alguma disciplina, mas tem um episódio do Lata Velha, do Luciano Huck, que eles pegam a frente de um Camaro, tá? Depois, se vocês jogarem Lata Velha Camaro, vocês vão ver isso no YouTube. Deixa eu ver se eu acho facilmente aqui. Hoje em dia, existem outras ferramentas, tá? Que você pode utilizar junto com esse tipo de software que eu estou mostrando aqui. Deixa eu ver se eu acho facilmente aqui. Lata Velha Camaro. É esse aqui, ó. Só que tem que ter o episódio. Antes aparecia o episódio completo que mostrava eles reformando aqui. Parece que só tá. Ah, tá aqui, ó. Mais ou menos por aqui. Aqui tá contando a história ainda. Quando eles estão reformando. E inclusive ele usa o SolidWorks mesmo, então é bom, é legal mostrar. Aqui, ó, é nesse ponto aqui, ó. Olha lá, ó. Ele está escaneando e está jogando isso para dentro do SolidWorks, tá vendo? Viu aí, ó? Vi sim. Então, vamos falar de processo. O que vai ser feito aqui? Aquele escaneamento ele é exportado, né? Ele é importado pro SolidWorks.
e aí você consegue ter uma peça que não foi desenhada com essas ferramentinhas aqui que eu mostrei para vocês. Então, se você tiver um desenho feito à mão e quiser jogar para o software, você vai ter aí dispositivos conectados que reconhecem isso. Se você tiver uma peça velha e você quer, em vez de desenhar ela, se você quiser jogar ela para dentro do SolidWorks, se tiver uma ferramenta daquela de escaneamento, você pode fazer também. Tudo bem? Então, existem múltiplas possibilidades aí para você trabalhar. E aí é o seguinte, gente, eu desenhei 2 pecinhas. Agora eu posso... Ô, Thiago, rapidinho. Só perguntar, porque passou ali. Então, ele consegue, além de conectar ali com aquele scanner externo, ele consegue conectar com a fresa, com qualquer outro tipo de ferramenta externa? Na verdade, é porque tem todo um processo. O que acontece? Existe uma sequência CAD, CAM, CNC. O CAD, nós estamos vendo aqui, o CAM gera uma linguagem de programação, tá? Que a galera possivelmente não, né? Com certeza a galera da engenharia mecânica vai ter a disciplina de CAM e de CNC junto aí, vai entender sobre essa programação. E aí gera um código que é enviado para a máquina CNC e a máquina CNC percorre aí com as suas ferramentas as peças para serem usinadas. Então, o scanner escaneia só, manda para o CAD, que você faz o formato que você gostaria, e aí depois você envia para a máquina essa linguagem de programação. Tem todo esse caminho. Entendi. Tá? Ô, Charles. Oi. É esse programa aí, o CAM, que você desenha a peça e aí ela te dá a programação do lado? Não é que ela te dá a programação, né? Ela vai calcular. Você vai desenhar num software tipo SolidWorks, ou AutoCAD, depois você vai jogar isso para dentro de um software de CAM. A própria Dassault Systems, que é o fabricante do SolidWorks, ela tem uma extensão chamada SolidCAM. Então, dentro do SolidWorks você já pode fazer tudo. Aí você adiciona quais ferramentas que vão ser usadas, quais são os parâmetros de corte, como rotação, velocidade de corte, tipo de ferramenta, perfil de ferramenta, ângulo. E depois de jogar todas essas informações no software, aí ele exporta para a máquina. Porque no Senai eu fiz uma lá eu fiz no computador um desenho e me deu a programação para depois digitar no CNC, que era manual. Então, é porque existem situações... É um novo mundo, né? É um novo mundo isso. Porque, assim, tem como você digitar na máquina. Geralmente, para torno é mais fácil, porque torno são 2 eixos só. No torno você trabalha em X e em Z. Só que na fresa você trabalha em X, Y e Z. Você digitar uma programação manualmente de uma fresa, você vai precisar ter um programa simples, igual aquela pecinha que eu desenhei ali, um prisma com furo. Se for uma peça complexa, igual aquela do Camaro, que eu estou mostrando, aquela frente do Camaro, você não consegue digitar, cara, porque o programa dá milhares de linhas, tá? Então, eu recomendo que vocês pesquisem mais sobre, porque se for uma área que interessa a vocês, tem um mundo para explorar, tá? Ah, sim. Dentro daqui do SolidWorks, pessoal, tem a aba desenho, vou dar OK, tá vendo? Tem peça, montagem e desenho. A montagem é como o próprio nome já diz, imagina que você vai querer fazer uma montagem no SolidWorks de um motor e quer ver ele funcionando, dá para fazer. De uma peça simples, dá para fazer. Aquele livro Protec que eu compartilhei com vocês, tem um monte de conjuntinho. Tem grampo, macaco hidráulico, chave inglesa. Dá para você fazer cada um dos componentes, depois montá-los e fazer funcionar. Se a gente jogar no Google rapidamente, ó, montagem SolidWorks, vocês podem pesquisar depois uma série de imagens e vídeos. Dá para a gente fazer inúmeros componentes, tá? Inúmeras peças. Olha que legal aqui essa mão robótica.
tem funcionamentos de motores, montagem simples aqui de sistema de parafuso arruela e porca, correntes. Então, se vocês jogarem no Google, vocês vão conseguir ver muita coisa interessante sobre a aba montagem. Ó, até de um abridor aqui de garrafas. Então, como que funciona esse ambiente de montagem? Você pega cada uma dessas peças e desenha individualmente. Tá? Algumas não precisa desenhar, porque o SolidWorks tem uma biblioteca chamada Toolbox. Esse Toolbox, se você quiser desenhar parafusos, roscas, né, com porcas, rolamentos, elementos de fixação, você consegue sem desenhar. Ele tem uma biblioteca disso. Então vale a pena quem quiser depois trabalhar nessa área, porque é bem, bem, bem interessante. E só para a gente concluir, ó, na aba desenho, vou dar OK. Eu não vou desenhar a peça no desenho. Eu vou simplesmente usar um desenho que eu já fiz. Eu vou pegar aqui um formato A4. Ele já traz aqui para mim. Ó, vou procurar na área de trabalho a pecinha que eu fiz. Ó. Eu fiz essa pecinha aqui. Deixa eu colocar para ele exibir aqui. Meu computador que não está deixando mostrar aqui, mas tudo bem. Ó, olha que legal, gente. Ó, eu escolhi uma peça. Cliquei. Eu já tenho vista frontal, vista lateral, vista superior. E se eu quiser, posso pegar até uma perspectiva aqui também. Simples assim, pessoal. No AutoCAD, você teria que desenhar cada uma delas, correndo o risco de errar, né? Principalmente a galera que não interpreta bem desenho técnico. Aqui não. Aqui, se você não souber de desenho técnico, você consegue desenhar a peça e acertar a vista ainda. E aí dá para colocar linha de centro. Porque nas furações tem. Dá para cotar. Dá para fazer as cotagens. De maneira bem simples. Eu sou suspeito para falar, tá, gente? Porque eu acho a ideia de você primeiro modelar e depois jogar aqui e já tá com as vistas prontas, eu acho mais fácil, tá? Mas a gente precisa saber qual tipo de software vai estar disponível para a gente trabalhar no mercado. Vocês têm alguma dúvida, gente, sobre o software ou alguma dúvida em geral? Até do SolidWorks aqui pode perguntar. SolidWorks é bem tranquilo, hein? Não entendi, desculpa. SolidWorks é tranquilo. Tranquilo, né? Então, assim, só para reforçar como eu falei anteriormente para vocês. A gente estudou AutoCAD porque realmente é o software que é universalmente trabalhado, que muitas empresas têm, que disponibiliza licença gratuita para alunos e para professores, tá? Então, é muito cômodo a gente trabalhar com esse software, principalmente para começar a entender sobre softwares de CAD. No entanto, como eu já falei com vocês, esse tipo de software aqui, como SolidWorks ou Inventor, eles possibilitam que você imagine a peça tridimensionalmente e depois faça as vistas de maneira muito mais rápida. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Ótimo. Tá feito. Tá tranquilo. Ótimo, ótimo. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês no dia de hoje. E aí o seguinte, muitos colegas já foram aprovados, né, tiveram boas notas. Gostaria de parabenizar vocês pelas notas, gostaria de parabenizar vocês pelo empenho, tá? Pelo entendimento desse momento difícil que nós estamos vivendo. Deixar aqui
como eu falei, né, um agradecimento e espero verdadeiramente que vocês tenham conseguido aprender, que tenha sido produtivo e que a gente se encontre em breve aí, que possamos encontrar presencialmente, ter as nossas aulas, trocar as nossas ideias, poder olhar, né, olho no olho e voltarmos à nossa produtividade, né, tão logo, se Deus quiser. E, enfim, conseguimos concluir o nosso conteúdo. O objetivo dessa semana era realmente a gente fazer uma lista de prova, tirar as dúvidas de vocês, ver o que acertou, o que errou e mostrar uma nova maneira de pensar, porque existem muitos softwares no mercado, assim como eu falei na nossa aula inicial. Tudo certinho? Eu já baixei aqui a listinha de presença de vocês, tá? Vou encerrar a nossa gravação. Queria saber se tem mais alguma dúvida, se está tranquilo. Beleza? Ricardo, Sim. eu entrei em contato com você esses dias sobre ver minhas faltas. Que eu tava com Já 35. abonei todas. Só espera. Se ainda não mudou, é porque está faltando a Elisa aprovar. Mas todo mundo que estava com pendência eu já resolvi. É porque eu não tinha eu tinha mandado e-mail para ela não me deu uma resposta. Eu achei Então, que de todos os alunos que tiveram lançamento ou qualquer coisa, eu já resolvi no final de semana. Só aguardar e verificar lá quando aparecer a alteração para você. Tá ok, então, obrigado. Nada. Pessoal, sobre a semana que vem, vamos esperar ver qual que é a diretriz ainda. A Elisa falou como que seria, né? Deveríamos conduzir a disciplina nessa semana. De qualquer maneira, vamos aguardar para ver quais serão as diretrizes da semana que vem. Tenho certeza que se tiver um encontro, vocês estarão aqui, assim como estiveram hoje. E aí eu tento trazer alguma coisa bem prática para a gente, assim como eu fiz hoje também. Tudo bem? Ok. Show de bola. Grande abraço para vocês, pessoal. Até a próxima. Alô. Abração, Valeu. boa noite.